na aula de hoje eu vou falar sobre alocação dinâmica de memória. A gente vai dividir essa aula em 2 vídeos. Este primeiro vídeo, em que eu vou dar a introdução dos comandos de alocação dinâmica e fazer alguns exemplos simples. E no vídeo seguinte, a gente vai falar de um exemplo mais elaborado de alocação dinâmica de memória, que envolve matrizes. Então, no primeiro exemplo, eu vou mostrar para vocês, de forma bem simples, como a gente pode fazer a alocação dinâmica de memória. Mas antes disso, eu vou falar com vocês de como variáveis são criadas. Na verdade, é uma recapitulação do conteúdo que a gente já viu, né? Então, como que a gente vai fazer isso? Vamos criar uma variável float simples, chamada x aqui, tá? O que acontece na memória quando este comando é executado? Quando este comando é executado, automaticamente, um endereço da memória, né? Aqui eu tenho diversos endereços de memória, cada endereço aponta para 1 byte da memória, ou 8 bits da memória, e aí, um desses endereços em que não está ocupado por nenhum outro processo, ele vai ser alocado para a variável x. Então, nesse caso, a variável x é um float. Se ela é uma variável float, então ela ocupa 32 bits ou 4 bytes. E esse endereço, por exemplo, ele pode ser alocado para a variável x, que é do tipo float. Então, quantos endereços vão ser alocados para a variável x? Se a variável x, né, como a variável x ocupa 4 bytes, ou desculpa, 4 bytes ou 32 bits, então esses 4 bytes vão ser reservados para x, alocados para x automaticamente. É como se na memória eu tivesse um bit, a gente vai chamar simplesmente de alloc aqui, em que quando esse bit é marcado com 1, quer dizer que esse espaço na memória está reservado. Tá? A gente não tem que preocupar com isso, isso é feito de forma automática também pelo sistema operacional, mas do ponto de vista didático é interessante saber quando está alocado ou não, para a gente ter ciência de quais espaços estão alocados, estão reservados para variáveis e quais não estão. Então, nesse espaço de memória aqui, que é um espaço reservado para esse processo, o a.exe ou a.out que eu vou gerar a partir desse programa, eu tenho simplesmente, né, ou somente, esses 4 bytes reservados. E notem que eles foram reservados de forma automática. A gente não teve que preocupar de forma alguma em dizer quantos bytes eu preciso reservar ou a que momento esses bytes precisam ser reservados. Nada disso. Simplesmente, quando eu crio essa variável, esse espaço da memória já é reservado para a variável x, tipo float, que ocupa 4 bytes. E aí eu posso fazer operações desse tipo, né? X recebe 3.14, né? Printf(x). E essa atribuição ela vai, né, alterar o estado da memória alocada. Note que esse valor 3.14, ele na verdade, claro, ele ocupa todo esse espaço. Tá? Mas a gente vai, só para simplificar a visualização, eu vou colocar somente na primeira posição. Tudo bem? Legal. Então, o que a gente pode fazer? A gente pode manualmente executar todo esse processo a partir de operações de alocação dinâmica de memória. Tá? Então, a gente vai fazer isso aqui agora. Como que a gente pode fazer isso? Eu vou criar agora uma variável que eu vou chamar de float asterisco p. O que é um float asterisco p? É uma variável, eu vou colocar ela aqui nesse endereço, assim como o x, tá? Ela é uma variável, só que diferente de x, que armazena float, essa variável ela vai armazenar o quê? Ela vai armazenar float asterisco. É a nossa variável p. Tá? Variável normal, o tipo dela é float asterisco. Quer dizer o quê? Quer dizer que aqui dentro eu vou ter um endereço de memória e dentro desse endereço de memória vai ter o quê? Um float. O que a gente já aprendeu a fazer? A gente já aprendeu que eu posso printf, vou imprimir um float, e esse float
é qual? Eu vou imprimir o float no qual o P aponta, o endereço que está aqui aponta. Neste caso, note que esse printf a gente vai ter problema, tá? Porque P tem o que dentro dele? Lixo, né? A gente não sabe o que tem. E aí, a boa prática que a gente pode sempre se acostumar a fazer é iniciar variáveis com alguns valores. Nesse caso aqui, o x com 0 e o p com null. Então, nesse caso agora, o endereço armazenado em P é nulo, ou seja, ele não aponta para nenhum espaço da memória. Esse tipo de operação, asterisco P, vai dar erro. Por quê? Porque eu estou tentando acessar um endereço de memória nulo, que não existe. Tá? Então, como que eu faço com que essa operação não dê erro? Eu preciso ter um endereço aqui, que dentro desse endereço tem um float. Uma maneira simples de fazer isso, que a gente já aprendeu, é fazer P recebe i comercial x. Quando eu faço P recebe i comercial x, eu pego o endereço que x faz acesso, que é esse FSC, eu vou armazenar em P agora, tá? E agora, esse FSC, através do asterisco P, eu consigo acessar o 3.14, esse espaço da memória, né, com asterisco P. Né? Então, esse printf, ele vai imprimir 3.14. Por quê? Porque P é um endereço, FSC, e FSC eu vou acessar através do asterisco, e aí imprimo o conteúdo desse endereço de memória, que nesse caso é 3.14. Tá? Agora, vamos supor que eu não queira manipular outra variável. Eu quero um espaço de P. Eu quero um espaço que é dedicado a esse ponteiro P. Ou seja, eu quero reservar aqui na minha memória um espaço em que P possa acessar e que esteja distante de X, ou seja, distante no sentido de escopo. Eu não quero que X manipule esse espaço de memória. Eu consigo fazer isso? Consigo, através de alocação dinâmica de memória. Então, agora, né, depois que eu criei P, o que eu posso fazer? Eu posso usar essa função malloc, tá? Eu vou fazer ela devagar para vocês. O que a função malloc vai fazer? Ela vai reservar um espaço nessa memória correspondente à quantidade de bytes que eu passo como parâmetro. Então, por exemplo, se eu passo 4 como parâmetro, o que malloc vai fazer? Malloc vai encontrar um endereço, uma sequência de endereços disponíveis, tem que ser sequencial, então 4 bytes consecutivos, por exemplo, aqui, tá? E aí, malloc vai reservar essa sequência de endereços para que eu faça acesso no meu programa, tá bom? Então, esse espaço está reservado. E o que malloc retorna? Malloc retorna o primeiro endereço dessa sequência, tá? Então, eu posso o que agora? Eu posso atribuir esse endereço de retorno para P, para o meu ponteiro. Tá bom? Gente, é basicamente isso um malloc. Tem umas chatices que eu vou mostrar para vocês agora, que na verdade vão facilitar o uso de malloc, dessa função malloc. Qual que é a primeira coisa? Bem, esse endereço retornado por malloc, né, de 4 bytes, ele é um endereço genérico, tá? É um endereço que acessa 1 byte da memória. Eu tenho que converter esse endereço para um tipo de endereço do meu ponteiro, porque este meu ponteiro, né, o tipo de dado desse ponteiro aqui é um endereço de memória que é float asterisco, ou seja, é um endereço de memória que a partir desse endereço eu vou ler 4 bytes e esses 4 bytes vão estar formatados como um float. Então, todas essas informações são importantes para mim converter e passar também para P. Então, o que eu tenho que fazer? Eu tenho que fazer também um typecast, tá? Então, o endereço de memória retornado por malloc, eu vou ter que converter esse endereço para o tipo de endereço float asterisco, tá? Sempre vou ter que fazer isso. Bom, então P é do tipo float asterisco, e aí o endereço retornado por malloc, eu converto ele para float asterisco. Isso aqui, gente, fechou, já está funcionando. Tá bom? É claro que eu não tenho nada armazenado nesse endereço agora, mas eu posso chegar aqui e falar, olha,
coloca nesse endereço para mim uma outra constante, por exemplo, 2.72. Tá? E aí, nesse endereço agora, eu vou ter 2.72. E qual que é esse tipo de endereço? O que está armazenado aqui? Float, claro. E como que eu acesso? Qual que é a variável que acessa esse conteúdo? É o asterisco P. Tá? Não existe uma variável única, né? Um P, um X, um Y, que acessa esse endereço. Existe um ponteiro que você, usando o operador asterisco, você consegue acessar esse espaço na memória. Tá bom? Aí você pode perguntar para mim, Pedro, eu vou ter que decorar, então, quantos bytes que ocupam cada tipo de dado? Olha que notícia boa. Não, não precisa fazer isso, tá? Existe uma função na linguagem C que chama sizeOf, tá? SizeOf. O que você passa comparando para a função sizeOf? Você pode passar, por exemplo, uma variável, você pode passar x, tá? X é uma variável, ela é uma variável do tipo float, então sizeOf, quanto que ocupa uma variável do tipo float? 4. Essa função aqui, ela é convertida para 4, tá bom? Ela retorna 4. Ou então, que aí é mais fácil ainda, porque eu não preciso ter variável nenhuma, eu posso passar direto um tipo de dado. O que eu quero reservar na memória? Eu quero reservar um float. Então, quanto que ocupa um float na memória? Tá aí, ó, size of float. Tá bom? Então, se eu imprimir size of float, colocar aqui no printf, posso colocar aqui no printf também, ó, %d, tá? E imprimir size of float. O que size of float vai retornar? Um número inteiro, que é um número de bytes que um float ocupa na memória. Então, esse print aqui, ele vai imprimir 2.72 e depois vai imprimir 4. Tá bom? Então, assim fica muito mais fácil da gente usar o malloc. Eu tenho a função, vamos recapitular, eu tenho a função malloc, que vai alocar uma quantidade de bytes na memória, e note que eu posso colocar quantos bytes eu quiser. Eu posso colocar aqui, por exemplo, um valor arbitrário. Aloca para mim essa quantidade de bytes, ele vai lá e aloca e retorna o primeiro endereço dessa sequência. Mas não é normalmente assim que a gente usa o malloc. Por quê? Porque eu vou reservar posições da memória para alguma estrutura específica. E nesse caso, a estrutura específica que eu estou falando é um float. Então, reserva para mim um espaço para um único float. Reservou 4 bytes. Tá? Esse primeiro endereço vai ser convertido, que é a outra parte que a gente tem que lembrar. Ele vai ser convertido para o endereço do tipo float asterisco. E agora em P, eu tenho, tá aqui, P, eu vou ter esse endereço F5, tá? Que é um endereço retornado pela função malloc e que me permite acessar esse espaço da memória. Tá bom? Importante. Pedro, esse espaço na memória, ele fica reservado para sempre enquanto o programa estiver rodando? Sim. Enquanto o programa estiver rodando, esse espaço vai estar alocado. E se você não fechar o programa, o espaço vai estar sempre lá. Tá? Fechou o programa terminou, o espaço é automaticamente desalocado, a memória liberada. A memória é liberada. Mas é possível eu forçar que esse espaço seja liberado da memória? Tem. E a gente vai ter que fazer isso sempre, tá? Eu vou cobrar isso de vocês sempre. Que é uma ótima prática, sempre que a gente usar malloc. No momento que eu não preciso usar mais esse espaço da memória, eu vou desalocar esse espaço, eu vou liberar esse espaço. Como? Aí é muito fácil. Free, tá? De liberte, tá? Ou libere. Free, e aí você coloca o ponteiro no qual a memória faz acesso, tá? Então, P é o ponteiro. Quem que é P? P está aqui, ó, FF5. Então, a partir de FF5, libera a memória que foi alocada para a gente. Então, ele vai procurar esses uns aqui, procurar o espaço, ele vai ter esse mapa, tá? Registrado, então ele vai... todo o espaço que foi alocado para P, no momento desse malloc, seja 4 bytes, 1000 bytes, o espaço que for associado a esse malloc e que foi alocado para esse ponteiro P, com o free P, ele é desalocado. Tá bom? Então, o que o free P vai fazer? O free P ele vai vir aqui, né, liberar essa memória e falar, pronto, essa memória agora ela está livre. Quem quiser usar essa memória, pode usar essa memória. Tá bom? Agora,
note o seguinte, eu liberei a memória. O que aconteceu com o valor que está armazenado lá? Ainda continua lá. Tá bom? Então, provavelmente, isso não é garantido. Se eu colocar um printf aqui de novo, P ainda tem FF5. O free P, ele não limpa, não coloca null aqui em P, não. Tá bom? Então, esse asterisco P, ele vai tentar acessar esse endereço e vai imprimir o que tiver lá. Pode ser que seja 2.72, pode ser que seja outro valor, pode ser, inclusive, que dê um erro de falha de segmentação, um erro de access violation, algum outro tipo de erro, tá bom? Porque a gente não tem controle mais sobre esse espaço de memória. Tá certo? Então, muito cuidado, usem sempre o free depois de alocar a memória, tá? Aí, a primeira pergunta que surge depois que a gente aprende esse tipo de conteúdo. Legal, Pedro, mas para que eu preciso de alocar memória dinamicamente? Eu já faço fazer aqui, ó, float x, muito simples, já alocou meu x, já posso trabalhar nessa memória. É verdade, tá? Para este exemplo muito simples, talvez não faça sentido, tá? Agora, para um caso que faz sentido, é o seguinte. Vamos supor, aí eu vou limpar aqui tudo. Deixa eu limpar essa parte toda, porque a gente vai fazer um novo programa. Deixa eu limpar aqui também. Beleza, aqui também. Vamos zerar isso daqui, vamos zerar isso daqui. Beleza, pronto. Memória está em seu estado original. Vamos criar um novo programa agora. Vamos supor que eu tenha uma variável n, inicializada aqui com 0. N recebe 0. Scanf, %d e comercial n. Então, eu vou ler o valor desse inteiro, tá? E se n maior que 0, vou fazer algumas coisas. Uma das coisas que eu vou fazer é reservar um vetor de... Vamos uniformizar, né? Colocar float. Vou reservar um valor, um vetor de floats com esse valor de n. Normal, né, gente? Bacana. O problema é que essa operação de alocação de memória de vetor, quando o n é desconhecido em tempo de compilação, o que significa isso? Significa que quando eu compilar esse programa, dar um GCC aqui nesse programa, eu não sei o valor de n. O compilador não vai saber qual que é o tamanho desse vetor que ele vai precisar alocar. Não é mesmo? Porque o tamanho desse vetor é dado em tempo de execução. Então, quando o programa rodar, o usuário vai ser perguntado sobre o valor de n e vai dar um valor de n. Pode ser 1, pode ser 2, pode ser 1000. E aí, a memória desse vetor vai estar associada ao valor de n. Ou seja, eu vou alocar n floats para v. Então, isso não pode ser feito nos padrões mais tradicionais da linguagem C. É claro que se você baixar as versões mais novas do GCC, o compilador já consegue fazer essa operação, tá? Mas o que acontece para ele fazer essa operação? Por debaixo dos panos tem comandos, operações de alocação dinâmica de memória, que é o que a gente precisa aprender, tá? E como você não tem garantias de que o seu sistema vai rodar sobre a versão mais atual da linguagem C, e normalmente muitos sistemas ainda rodam nas versões antigas, você não vai poder fazer esse tipo de operação. A gente vai ter que fazer essa operação como? A partir de alocação dinâmica de memória, tá? Então, isso aqui não vai funcionar. Como, então, que eu crio um vetor na memória de tamanho definido em tempo de execução? Malloc. Então, vamos lá. Como que eu faço? Eu vou criar um ponteiro aqui. Vamos colocar tudo dentro do if, né? É como se fosse um processo isolado aqui. Então, eu vou criar um ponteiro para float asterisco v. Tá? E aí, esse ponteiro, eu vou alocar para ele um espaço na memória. Qual que é o espaço na memória que eu quero alocar? Eu quero alocar um vetor, né, de floats de tamanho n. Se é de tamanho n, então eu quero alocar n vezes sizeof float bytes. Tá?
n vezes size of float bytes. Se n for 3, então eu vou alocar o espaço equivalente a 3 floats. Certo? O que seriam 3 floats? Vamos supor que a gente aloca daqui, né? Então, aqui tem um float, 4 bytes. Aqui eu tenho 2 floats, 8 bytes. Aqui eu tenho 3 floats. Tá? 3, na verdade, isso, né? Aqui são 4, 8 e 12 bytes. Tá? Então, a gente vai alocar esse espaço daqui. Tudo aqui vai ficar marcado com 1, né? Que foi alocado. E eu vou ter também para essa variável v, vamos colocar essa variável v aqui, tá? Um endereço de memória que ela faz acesso. Tá? Variável v é do tipo float asterisco. Aqui todos esses espaços, tá, são floats. Então tem um float aqui, né, esses 4 bytes daqui, o próximo float fica aqui e o último float fica aqui. São os 3 floats que eu tenho. Tá bom? Agora, como que eu acesso esse espaço? Gente, isso aqui é igualzinho um vetor. Tá bom? Depois que eu falo que esse espaço ele vai estar formatado para um endereço de float asterisco, ou seja, este endereço ele navega de 4 em 4 bytes e a cada 4 bytes eu vou ter um float, formatado daquele jeitinho que a gente aprendeu. Um espaço para o sinal, um espaço para a mantissa, um espaço para o expoente. Tá? Mas depois, então, que eu faço esse processo de alocação dinâmica de memória usando o malloc, o meu vetor V, eu faço o que eu quiser com ele. Tá? É um vetor V de floats normal. Bem, eu posso fazer, né? Posso fazer, por exemplo, inicializar ele todo com 0. N é o tamanho desse vetor, e mais, V, I, recebe 0, por exemplo. Tá? Então, a partir de malloc, uma das funcionalidades de malloc é que eu consigo alocar um vetor de tamanho dinâmico, definido em tempo de execução. Tá? Esse float aqui eu consigo acessar ele com o V0, esse daqui com o V1 e esse daqui com o V2. Um vetor de floats normal, sem problema nenhum. Já coloquei um 0 aqui, coloquei um 0 aqui, coloquei um 0 aqui. Tá? Então é isso. Podemos alocar um vetor com tamanho dinâmico. Tá bom? Outra coisa que eu posso fazer, tá? E aí eu vou mostrar um exemplo. Eu posso, olha, Pedro, eu não achei legal, muita coisa, né, para eu executar, para criar esse vetor de forma dinâmica. Tem como eu criar uma função para isso? Tem como a gente criar uma função. Então, uma forma de criar uma função é essa daqui, ó, void aloca. Então, eu vou alocar. O que eu vou fazer aqui? Vamos primeiro mostrar o que eu vou fazer no main. Então, vamos comentar essa parte daqui. Quero alocar e zerar, tá? Vamos supor que eu quero alocar e zerar já um vetor de floats. O que eu quero fazer na verdade, esse float asterisco aqui eu ainda quero manter, só a parte da alocação que eu não quero. Então, o que eu quero fazer? Vou chamar aloca, vou passar v, meu ponteiro, e vou passar o tamanho, n, para a gente alocar, tá? Aí, passei isso daqui, o aloca recebe um int asterisco v, recebe um tamanho n, aí eu vou alocar, né? V recebe um float, opa, não é int não, né, gente? Aqui é float, a gente é acostumado com int. É um float asterisco, né? Float asterisco, malloc n vezes size of float. Coloquei, aí depois int i recebe 0, for i recebe 0, i menor que n, i mais, v, i recebe 0. Então pronto, chamei essa função, tá? Chamei a função, e aí agora eu vou simplesmente usar isso aqui para imprimir esse vetor, para ver se ele está funcionando. Então vamos lá, printf, com %f, vamos colocar só .1f, %f, e eu vou imprimir o vi. Aqui também, né? Beleza.
Joia. Vamos ver o que vai acontecer, tá? Então, vou digitar o N. Depois de digitar o N, eu vou alocar um espaço para esse vetor, vou imprimir. E, já que eu aloquei, o que eu preciso fazer também? Eu preciso liberar. Não esqueçam de liberar a memória para ele. Tá bom? Então, CD, desktop, CD, eds1, gcc, alloc, din1.c. Ixi, o que aconteceu, hein? O que aconteceu? Deu alguns warnings, um erro de declaração de I, que deve ser em algum lugar aqui, né? Claro, então vamos limpar todos esses erros. Vai ter um erro ainda, que eu quero que vocês pensem. Na verdade, o erro aqui é bobo, o erro é só isso aqui. Preciso rodar o malloc está na stdlib, né, Pedro? Então, esse aqui é fácil. Vamos lá. Pronto, agora não deu erro nenhum, porque não tinha erro de compilação. Tá? Vai ter um erro, vai ter um problema esse programa, mas não é exatamente erro de compilação, porque a compilação está certa. Olha, o aloca eu mandei para lá um float asterisco, aqui mandou um float asterisco. Né? Eu converti esse endereço para float asterisco, armazenei em V, preenchi esse vetor, tranquilo, tá bom? Agora, qual que é o problema que vai dar? Vamos lá. A.exe, eu vou digitar um tamanho para o vetor, vamos colocar só 3. Ixi, olha o que aconteceu. Eu fui imprimir o vetor 0.0 menos 1.$, o que é isso? E 0.0. Ou seja, tem alguma coisa estranha acontecendo. Vamos colocar mais um valor maior? Vamos colocar 10, por exemplo. Ixi, olha lá, parece que o problema expandiu, né? Ficou maior. É como se ele não conseguisse formatar os dados que estão na memória para float. É como se isso estivesse acontecendo. Vamos ver na memória o que aconteceu, tá? Vamos lá, eu vou minimizar isso daqui. O float V eu posso deixar isso aqui ainda, né? Eu vou só trocar esse nome daqui para X, para ficar mais fácil, tá bom? Só isso que eu estou fazendo, para a gente poder controlar isso aqui melhor na memória. E aí eu vou apagar isso daqui, a gente faz o malloc todo de novo, eu vou zerar esse espaço todo aqui também, e eu vou zerar esse espaço também. Tá bom? Eu vou deixar aqui já colorido, porque eu vou usar esses mesmos espaços. Então, vamos lá. V eu criei aqui, né? Eu criei o V, ele é um float asterisco, tem um espaço aqui na memória, ainda não tem endereço nenhum. A gente vai deixar claro que não tem endereço nenhum, colocando null no seu conteúdo. Ou seja, esse ponteiro não aponta para lugar nenhum. Tá? Aí eu chamei o aloca, passando V e N. O que isso está acontecendo? O que isso faz? Então, quando eu passo V e N, e a gente vai supor que... Vamos criar aqui um N também, tá? Eu tenho uma variável int, o nome dela é N, e eu vou alocar ela... Está alocado, sim, esse espaço, e eu tenho 3, foi o que o usuário digitou. Tá bom? Aí... E aí, eu não vou criar outra variável aqui não, tá bom, gente? Eu vou deixar esse mesmo N aqui. Na verdade, a gente já pode até imitar aqui, ó, colocar... São duas N's, né? Uma N da função e uma N do main. Elas têm o mesmo nome, mas cada um tem o seu endereço, tá bom? Beleza. Eu tenho também agora uma variável x, certo? Que é um float asterisco. Vamos colocar esse float asterisco aqui. Float asterisco. Tá, estamos reservados na memória também. É a variável x, que é este parâmetro. E, por enquanto, não tem nada... Na verdade, o que eu tenho no conteúdo dessa variável? É o mesmo conteúdo que eu tinha em V, né? Então, eu passei para V o que tinha em X. E o que tinha em X? Né? Desculpa, o que tinha em V? Null. Então, o valor de null foi copiado para o valor de X. Tá? Então, é isso que eu tenho. Aí, quando eu faço essa alocação dinâmica de memória, eu vou alocar um espaço de 3 floats, aloquei. Então, se eu aloquei, todos esses endereços vão estar reservados, tá? E aí, esse endereço, que é o do primeiro float reservado, ele vai ser copiado para quem? Para a variável x, não é? Então, esse null, ele vai ser trocado por ff1. E aí depois, o que eu vou fazer? Eu vou navegar em ff1
com x asterisco i, desculpa, com x abre e fecha colchete i, né? Eu poderia usar a notação asterisco aqui também, mas acho muito mais fácil usar o colchete. Passando zero em todos esses floats. Então, na verdade, o que eu tenho é zero nesse float, está no primeiro, eu tenho um zero no segundo float e tenho um zero no terceiro float. Quem são esses caras? Aqui é o x0, o x1 e o x2. Bom, então, beleza, aloquei esse espaço de memória, consigo acessar esse espaço de memória com FF1, né? FF1 que é o primeiro endereço, que está armazenado aqui em X. Então, aparentemente, tudo ok, né? Qual que é o problema? E por que acontecem esses erros aqui? Porque depois que essa função termina, então terminou a função, terminou a loca, cheguei aqui nesse espaço do código. O que aconteceu com a minha memória? Olha, primeiro, a variável x não existe mais. Então, essa variável x não existe, esse espaço foi desalocado, tá? Aqui também pode até manter o FF1 aqui, tá bom? Mas eu não tenho mais como acessar esse FF1, né? Esse segundo n também ele sumiu, tá? Esse espaço está livre agora porque a função terminou, não é? Se a função terminou, como que eu acesso agora esse espaço da memória? Não tem jeito. Quem quer ver? V ainda continua com null. Se V ainda continua com null, então não tem como eu acessar. E foi por isso que aconteceu esse erro. Ele tentou acessar um espaço nulo da memória, tá? E aí geraram todos esses erros. É um espaço indefinido na memória, tá certo? Então, como que eu acerto? Como que eu conserto esse código do alloca para que eu tenha, no final da execução dessa função, aqui em V, eu preciso ter quem? FF1. Em vez de null, eu preciso ter FF1. Tá? Então, gente, apesar de parecer complicado, o que eu preciso fazer aqui é uma passagem de parâmetro por referência. Eu preciso enviar para a função aloca o endereço de memória de V. Quem que é o endereço de memória de V? FED. Tá? Então, esse FED, eu já vou traduzir aqui, esse FED eu tenho que colocar, vamos até copiar aqui o N de uma vez também. Então, esse aqui vai ser o N lá da função aloca, tá? E aqui eu vou ter a variável X. Na variável X, que vai receber o conteúdo de comercial V, quem que eu vou ter? FED, tá? Que é um endereço que V faz acesso. Tá bom? FED. Beleza, passei o I comercial V, tá? Agora, o grande mistério, né, é qual que é o tipo de FED? Qual que é o tipo de dado desse endereço FED? Vamos ver se a gente consegue descobrir qual que é. FED, o que tem dentro dele? FED tem dentro dele um float asterisco. Não é isso? Então, dentro de FED, eu não tenho um float, eu tenho um float asterisco. Então, FED é um endereço de memória para um float asterisco. E se eu quero, e aqui, ó, eu tenho um tipo float asterisco. Se eu quero uma variável para armazenar um endereço de memória para um float asterisco, o que eu preciso fazer? Eu preciso colocar um asterisco na frente da variável. Tá bom? Então, esses dois asteriscos que estão aí, não tem mistério nenhum. Não é mágica, não. Tá? É simplesmente um asterisco está falando que, olha, X é um endereço de memória. Eu estou colocando um asterisco na frente de X aqui. Tá? E qual que é o tipo de dado que vai ter dentro desse endereço que eu vou armazenar em X? É o resto. É esse float asterisco. Tá bom? É esse float asterisco. E no fundo, no beabá da passagem de parâmetro de referência, o que eu fiz? Né? O que a gente sempre faz? Coloco um comercial no parâmetro, manda o endereço para a variável e fala que a variável, né, que tem o mesmo tipo aqui de baixo, eu coloco um asterisco porque, na verdade, estou recebendo um endereço de memória para o tipo de dado daquela variável. Tá? Então, nesse caso, é um endereço de memória para um float asterisco. Tá bom?
Aí, é claro que x não recebe mais um float asterisco, né? O x não é um float asterisco. X é um float asterisco asterisco. Então, o que eu tenho que falar agora? Agora, isso aqui eu não mudo. Ainda continuo alocando 3 endereços para float e vou retornar um endereço de memória, que é ff1. E o que tem dentro de ff1? Tem um float, não é isso? Então, aqui vai ter um float. Opa, aqui tem um float. Normal, tá? E qual que é esse endereço? Olha, o endereço de memória que tem um float é o quê? É um float asterisco, normal. Então, o malloc a gente não muda nada. Só que esse endereço float asterisco, ff1, aonde que eu tenho que armazenar? Eu tenho que armazenar no conteúdo do endereço x. Quem que é o endereço x? Vamos lá. O que eu tenho em x? Em x eu tenho FED. Não é mesmo? O que um asterisco FED faz? Ele vai lá no endereço FED da memória, achou, FED está aqui, e acessa esse conteúdo. Isso que o asterisco FED faz. E o que tem dentro desse endereço FED? Está aqui, é um float asterisco. Não é isso? Que é justamente esse endereço FF1, retornado pelo malloc. Tá? Então, eu venho aqui e armazeno em FED FF1. Tá bom? E aí, como é que eu zero o vetor? Eu preciso acessar essas posições, não é? Então, quem que é asterisco x? Quem que é asterisco x? Asterisco x, cadê o x? X está aqui, ó, é um FED. Acessa o conteúdo de FED. O que tem lá dentro? FF1. Não é? FF1. Então, FF1 abre e fecha colchete I. FF1 na primeira posição. Tá? Lembra, vamos só lembrar, tá? Que esse abre e fecha colchete, vou fazer a segunda versão dele aqui. Esse abre e fecha colchete é como se eu fizesse isso daqui, né? Asterisco mais I. Tá? Opa, faltou um aqui, é o asterisco. É isso aqui, ó. Tá? Então, asterisco x i equivale ao asterisco x, olha só como que é a mesma coisa. Asterisco x, o que é o asterisco x? X é FED, asterisco x é o conteúdo de FED, que é FF1. Tá? Vamos supor que o i é 0. Então, fica FF1 mais 0. Então, qual que é o asterisco FF1? Que é esse asterisco que eu estou fazendo aqui agora. Asterisco FF1 mais 0. FF1 está aqui, mais 0, chegamos aqui. Tá? FF1 mais 1. O que significa o mais 1? Significa que eu estou andando um float. Por isso a importância da gente fazer o caching, né? Um float ocupa quantos bytes? Ocupam 4 bytes. Então, FF1 mais 1, acessa o float seguinte. Tá bom? Mas aí, na prática, é claro que a gente não vai escrever essa monstruosidade aqui, não. Né? A gente vai usar a anotação de colchete. Então, asterisco x e recebe 0. E uma chatice. Se você fizer isso aqui, não vai funcionar, tá bom? Porque ele vai provavelmente, tá? Vou rodar aqui para conferir, mas ele provavelmente vai rodar, ele vai tentar fazer o colchete antes desse asterisco, aí a gente vai ter um problema. Tá? Vou fazer da forma segura primeiro, que é isso daqui, só para conferir. Então, asterisco x, na posição i, zerei, aloquei e vou imprimir. Vamos lá. CLS, alloc din, eu quero 3, tá aí. Então, 3, zerei essas posições, coloquei 0 em cada uma delas e imprimi. Um vetor normal, sem problema nenhum. Tá? Vamos só testar esse asterisco aqui, ó, sem o parênteses. Provavelmente a gente vai ter problemas. 3. Aí, ó, nem rodou, deu algum bug esquisito, tá, de memória. Então, justamente porque ele tenta fazer essa operação antes de fazer a operação do asterisco. Tá bom? Então, não vamos esquecer nos nossos códigos
de colocar esse parêntese daqui. Tá certo? Então, isso foi a alocação dinâmica de memória. A gente viu como é que a gente aloca uma variável simples, tá? Um espaço simples na memória, e vimos também como é que a gente aloca um vetor que pode ser um vetor de float, de char, de int, em tempo de execução, em que o n é conhecido durante a execução.